Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante também na língua inglesa, que é sobre as conjugações verbais em inglês, né? Então a gente já viu aí sobre o verbo to be, como que a gente conjuga o verbo to be, né? Que, como eu disse aí no vídeo anterior, é apenas mais um verbo na língua inglesa, porém ele tem as suas particularidades e é por isso que nós o estudamos de uma forma separada, em um vídeo separado. Só que o restante dos verbos aqui, eles não têm nada de muito especial. Então agora nós vamos aprender como a gente conjuga esses verbos em inglês. Por exemplo, antes da gente começar, você sabe me dizer a diferença entre play e plays, com esse S no final? Bom, o verbo to play, né, o verbo que significa no português jogar, tocar, brincar, ele tem esse S no final quando a gente está utilizando em algumas frases, em algumas sentenças aí. Mas a diferença, né, desse play sem esse S, com esse play com S no final, a gente vai ver agora e também aprender para muitos outros verbos. Então, seja bem-vindo a essa aula de conjugação verbal em inglês. A gente tem utilizado aí, né, os pronomes, né, I, you, he, she, it, we, you e they, certo? E todos esses pronomes, né, da língua inglesa, a gente utiliza quando nós vamos conjugar os verbos, certo? Só que tem a primeira regrinha, que é o seguinte: nós só conjugaremos verbos quando estivermos falando da terceira pessoa do singular no inglês, certo? Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, ela fala, nós falamos, vós falais, eles e elas falam. Perceba, né, que no português existe essa diferença. A gente tem diferentes conjugações, né, para os diferentes tipos de pessoas, né, de pronomes na língua portuguesa, né? No inglês isso é bem mais fácil. Então, como eu disse para vocês, somente conjugaremos os verbos na terceira pessoa do singular. Ele, ela e ele ou ela para coisas, né? O ele, você já sabe que é o he. O ela, she. E o it, quando estamos falando do pronome neutro, né? Para ele ou ela para coisas, situações, enfim, né? Então, a gente vai agora para as regrinhas mais específicas relacionadas aos verbos. E a primeira regra diz o seguinte: todo verbo que termina com a letra O, S, X, CH ou SH, nós devemos acrescentar o ES. Como assim? Vamos ao primeiro exemplo. O verbo to go, que é o verbo ir. Como que nós conjugaríamos esse verbo na língua inglesa? I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Perceba que eu só adicionei o ES no he, she, it. Todos os outros pronomes, todas as outras pessoas continuaram a utilizar o verbo da forma, digamos assim, intacta, né? A gente utiliza, mas o termo correto seria no infinitivo, né? Sem a conjugação. Então, novamente, I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go, certo? O próximo verbo que a gente tem, ainda seguindo essa regrinha para utilizar como exemplo, é o verbo to pass, que significa passar, né? Como que a gente conjugaria então? I pass, you pass, he passes, she passes, it passes, we pass, you pass, they pass. Então, a gente está utilizando aí no I, you, we e they o verbo no infinitivo, o verbo sem a conjugação. Somente o he, she e it que está utilizando o passes, né? Aí na sua conjugação. O próximo verbo que a gente tem como exemplo aqui é o verbo to fix, que é o verbo consertar.
Como que ficaria então? I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, we fix, you fix, they fix. Outro verbo que podemos utilizar aqui como exemplo, ainda seguindo essa regrinha, é o verbo to watch, que é o verbo assistir, né? O verbo assistir, observar. I watch, you watch, he watches, she watches, it watches, we watch, you watch, they watch. Ou seja, somente no he, she, it. E o próximo verbo que a gente pode utilizar aí na língua inglesa, né, como exemplo, para essa regrinha específica de verbos, é o verbo wash. Então, como que ficaria essa conjugação? I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash, certo? A nossa próxima regrinha diz o seguinte: quando o verbo terminar em uma vogal mais a letra Y, devemos acrescentar a letra S. Nesse exemplo, podemos utilizar o verbo to play. O verbo to play significa brincar, tocar e jogar, dependendo do contexto. Lembra daquilo que eu sempre falo aqui no canal? Inglês é uma língua muito contextual, depende do contexto. Então, para eu saber do que eu estou falando, contexto. Mas a conjugação ficaria da seguinte forma: I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Ou seja, he, she e it, que vão utilizar. Um outro verbo que a gente consegue mencionar aqui como exemplo, né, seguindo ainda essa regrinha, é o verbo to enjoy. Enjoy significa aproveitar, né? Então, enjoy the party, ou seja, aproveite a festa, né? Algo nesse sentido. Então, como que ficaria a conjugação? I enjoy, you enjoy, he enjoys, she enjoys, it enjoys, we enjoy, you enjoy, they enjoy. Viu? Muito simples. A nossa próxima regrinha diz o seguinte: quando o verbo terminar com uma consoante mais Y, nós tiraremos o Y e adicionaremos IS. Então, o verbo study, que significa estudar, a gente vai tirar esse Y e vai adicionar IS. Então, I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Ou seja, somente no he, she, it. O outro verbo que a gente tem aqui que podemos utilizar é o verbo to try. T-R-Y, try, que é o verbo tentar. I try, you try, he tries, she tries, it tries, we try, you try, they try. Ou seja, somente no he, she e it. Outro verbo que a gente tem aqui nessa regrinha é o verbo to carry, que significa o verbo carregar, né? I carry, you carry, he carries, she carries, it carries, we carry, you carry, they carry. E o restante dos verbos, quando eles não se enquadrarem nessa listinha, basta que você acrescente um S ao final. Vamos ver alguns exemplos. O verbo to run, que é o verbo correr. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, you run, they run. Outro verbo, o verbo to eat, que é comer. I eat, you eat, he eats, she eats, it eats, we eat, you eat, they eat, certo? E a única exceção agora, que é o verbo to have, que é o verbo ter, certo? Have, ele não se enquadra em nenhuma dessas regras, porque nós vamos substituí-lo por has, H-A-S. Então, I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Sabe por que no verbo to have a gente não segue, por exemplo, as outras regras de adicionar o S no final? Porque nesse caso aqui, né, ele não entraria naquela primeira regrinha que é verbos terminados em O, S, X, C, H, S, H, né? Porque ele não termina com Y, então ele entraria aqui na regra do acrescentar S. Só que preste atenção como que ficaria a pronúncia. He haves, he haves, he haves, he haves. Daí, para ficar mais fácil a pronúncia, a gente simplesmente fala he has.
Entende? H-A-S. He has, she has, it has. E dessa forma simples, prática e fácil, você acabou de aprender as regras para conjugar todos, eu disse todos os verbos na língua inglesa, certo? Bom, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu espero que esse vídeo realmente tenha lhe ajudado a entender melhor como funciona a conjugação verbal no inglês no presente, certo? Por favor, considere a sua subscrição a este canal, deixe a sua curtida e eu espero que você tenha sucesso nos seus estudos e desejo tudo de bom. Um abraço e até mais!